Cara, usando essa interface aqui dá pra fazer muita coisa. Desde criar personagens 3D, depois animar eles, até modificar os seus renders 3D, alterando o estilo deles ou deixando eles mais realistas, por exemplo, ou várias outras coisas aí que dá pra você fazer utilizando aí essa ferramenta. E o melhor, tudo que dá pra fazer aqui é totalmente gratuito. Então essa daqui é uma interface totalmente gratuita. Você instala ela no seu computador e você pode utilizar ela para as mais diferentes aplicações. Então, para quem não conhece, esse daqui é o ComfyUI, que é essa interface aqui, né, que tem todos esses nodezinhos, que são esses quadradinhos, e dependendo da forma que você conecta, você consegue diferentes resultados, você consegue realizar diferentes tarefas aqui utilizando essa interface. Então eu estou aqui no workflow que basicamente vai pegar um render 3D que você gerou ali em algum programa 3D e vai utilizar uma imagem como referência. Então no caso eu coloquei essa imagem aqui para conseguir uma imagem final ali baseado nessa imagem de referência. Então, por exemplo, aqui, né, eu criei várias imagens aqui que são variações desse mesmo render aqui, ó, como você pode ver, é bem consistente de fato, utilizando aqui esse workflow. Mas eu tenho vários outros workflows para várias outras coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um workflow de animação de logo, eu tenho, que seria no caso esse daqui, eu tenho basicamente um workflow aqui de criação de personagens, que é esse daqui, né, onde eu vou conseguir criar personagens em diferentes posições com esse workflow. Eu tenho um workflow aqui de criação de músicas e de sound effects aqui, direto pelo ComfyUI. Então as músicas que a gente gerar aqui não vai ter direitos autorais, por exemplo. Tem um workflow aqui de Segment Anything, que é basicamente uma rotoscopia aqui automática, utilizando o ComfyUI. Rotoscopia, para quem não sabe, é basicamente você conseguir isolar uma parte específica de um vídeo. Então se eu importar um vídeo aqui, eu posso isolar qualquer parte desse vídeo de forma automática aqui, utilizando esse workflow. Além de várias outras coisas que é possível fazer aqui dentro do ComfyUI, como por exemplo, criar imagens e vídeos aqui. Eu vou criar aqui um workflow com vocês, que é um workflow de criação de imagens bem básico, e vou falando um pouquinho de como que funciona aqui para vocês entenderem um pouco. Então, se você quiser criar, por exemplo, uma imagem bem básica aqui, utilizando o IA, né, dentro aqui do ComfyUI, você vai precisar de algumas coisas, como, por exemplo, um checkpoint, que é basicamente aqui um modelo que você vai carregar aqui dentro do ComfyUI. Então, os checkpoints são basicamente modelos que vão gerar tipos diferentes de imagem. Então, tem esse site aqui que é o Civit AI, onde você consegue ver diversas imagens aí que a comunidade criou de fato, e você consegue pesquisar aqui por modelos dos mais diferentes tipos. Então, como vocês podem ver, tem modelos aqui de anime, por exemplo, e tem vários outros modelos bem diferentes aqui, tá? Ele termina aqui, mas não é que só tem isso aqui não, tá? Tem muito mais coisa, você pode pesquisar aqui e aí você vai encontrando. Então, por exemplo, eu posso pesquisar aqui por Realistic, por exemplo. Tem esse Realistic Vision aqui, que é bem legal, né? Você consegue criar imagens aí mais realistas. Na verdade, isso aqui funciona para bastante coisa, não só para imagens realistas. Tem aqui, por exemplo, workflows de arquitetura. Deixa eu pesquisar aqui por Architecture, Interior. Então aqui um modelo para arquitetura, por exemplo. Então você pode ir pesquisando aqui diferentes modelos. Eu posso pesquisar por Pixar, por exemplo. Então eu quero gerar aqui personagens parecidos com o estilo da Pixar, por exemplo. A gente pode criar utilizando esse modelo. Então a gente vai baixando modelos dos mais diferentes tipos aqui para a gente poder carregar aqui dentro do ComfyUI. E aí, como você pode ver, eu tenho vários modelos aqui que eu fui baixando. Você vai colocando ali dentro da sua pasta. Depois aqui dos checkpoints, a gente vai basicamente levar esse model aqui pro KSampler, que é basicamente o node final aqui de carregamento. Então esse daqui vai ser o node onde basicamente a gente vai conseguir carregar todas as informações aqui para de fato gerar aqui um latent, né? E o latent é a informação necessária para a gente conseguir gerar uma imagem. Então ele vai carregar aqui o model e ele vai carregar também o positivo e o negativo, que no caso são os prompts aí, positivo e negativo, que a gente vai importar aqui. Os prompts positivo e negativo a gente vai basicamente utilizar aqui o Clip Text Encode, né, que são esses nodes aqui, ó, que vão basicamente carregar o clipe aqui do checkpoint, tá? Então eu vou copiar aqui colar aqui. Então eles vão carregar aqui o clipe do checkpoint e aí eles vão aqui pro positivo e pro negativo aqui do KSampler. Então, basicamente dessa forma que funciona. A gente precisa também carregar aqui o Latent Image, que vai determinar basicamente o tamanho da nossa imagem. Então, vou pesquisar aqui por Empty Latent Image. Aqui, ó. Ele vai determinar o tamanho da nossa imagem. Então, está aqui por 512 por 512. Posso colocar 1024 por 1024, por exemplo. E aqui no final a gente vai precisar decodificar esse latent aqui. O latent é basicamente aí a informação de pixels da IA. Então, a IA ela não consegue ler pixels, ela só lê o latent. Então, no final aqui a gente tem que decodificar para que a gente consiga ver esse latent em pixels, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai decodificar utilizando o VAE Decode. E esse VAE Decode ele carrega aqui a informação do VAE do checkpoint. Tá? E essa imagem aqui, a gente pode utilizar um Save Image para poder salvar essa imagem,
ou só um preview image, caso a gente só queira de fato ver ela aqui. E agora a gente já tem aqui um workflow bem básico de text to image. Então basicamente a gente vai colocar o texto aqui e ele vai gerar uma imagem aqui no final. Esse daqui é o workflow mais básico que existe, tá? Então no caso eu vou colocar aqui um checkpoint aleatório, deixa eu ver algum aqui. Vou colocar aqui o Epic Realism, ele funciona bem para bastante coisa. E eu vou falar que eu quero, mano, um cara, a man in front of his house. Basicamente isso, Ctrl Enter, ele já vai carregar aqui o checkpoint, vai carregar aqui o prompt positivo e o negativo, no caso eu não coloquei nada aqui no negativo, mas o ideal é sempre você colocar o que você não quer que tenha aqui na sua imagem, aqui no prompt negativo. Ele vai carregar aqui o tamanho da imagem que a gente colocou aqui, então vai sair uma imagem 1024 por 1024, vai carregar tudo isso daqui dentro do K-Sampler, vai ser decodificado e vai gerar aqui a imagem final, tá? E aí no caso ele gerou essa imagem aqui, né? Como eu não especifiquei muito, então ele colocou a pessoa aqui dentro da casa, né? A gente colocou em frente à casa, ele só colocou tipo ele em frente da parede aqui, né? Mas a gente poderia especificar, né, que a gente quer em frente à casa, que vai ter ali uma rua, por exemplo, enfim, a gente pode especificar tudo que a gente quiser aqui dentro do prompt e colocar obviamente o que a gente não quer aqui na imagem no prompt negativo. Mas como vocês puderam ver aqui com esse workflow aqui bem básico, ele já conseguiu gerar essa pessoa. Ficou um pouco bugado aqui o rosto, né? Mas tem aqui formas, né? Existem formas de você conseguir ajustar isso daqui utilizando um face detailer e até obviamente, né, melhorando o prompt aqui utilizando também ControlNet. Então existem várias formas de você corrigir esse problema, né, e gerar imagens que não tenham esse problema aqui. E por fim você pode ainda fazer um upscale, né, que vai ainda melhorar a qualidade da imagem e corrigir pequenos problemas de todo o resto aqui da imagem. Então o face detailer, por exemplo, ele corrigiria aqui a face aqui do personagem. Tem também o hand detailer, né, que vai servir para corrigir mão, por exemplo. E a gente tem também a questão do upscale, né, que vai basicamente corrigir aí todas as outras questões do cenário aqui, né, do resto da imagem, na verdade. E ainda gerar uma imagem, né, com um tamanho maior. Então, se a gente colocou aqui 1024 por 1024, dá pra gente colocar, mano, uma imagem em 8K, por exemplo, utilizando aí um upscale, beleza? Então, esse daqui é um dos workflows, né, esse daqui é o workflow mais básico aí possível para você criar aqui dentro do ConfUI, que é de criação de imagens. Eu sei que parece bastante coisa aqui, né, primeira vez que você vê e tal, mas de verdade é bem simples e sempre que você cria um workflow, você pode salvar esse workflow em arquivos JSON, que são esses arquivinhos aqui, ó, que são super leves, então, tipo, tem, mano, sei lá, 20 KB aqui cada arquivo desse daqui. Então, você salva esses arquivos e aí você pode basicamente pegar esses arquivos aqui, arrastar aqui pro seu ConfUI e ele já vai carregar automaticamente. Então, você cria uma vez o workflow e depois você pode basicamente utilizar esse workflow aqui infinitamente, aqui é só carregar dentro da sua interface. Então, eu recomendo, né, que você crie aqui os workflows, coloque numa pastinha e sempre que você precisar, você pode só arrastar para cá e não vai precisar ficar criando sempre. E o legal é que você pode criar diferentes workflows para diferentes tarefas que você precisa fazer no seu trabalho. Então, eu tenho esse workflow aqui, né, de ArcStyle, que é basicamente mais voltado para design de interiores, para arquitetura e tal, mas ele serve para qualquer pessoa que trabalha, por exemplo, com 3D. Você consegue colocar qualquer imagem aqui que você gerou no 3D e a partir de uma referência, né, criar uma imagem final ali, por exemplo. Então, esse daqui já é um workflow que ele é mais complexo, como vocês podem ver, que tem bastante coisa, né? Ele utiliza toda aquela lógica que eu mostrei no primeiro workflow, mas tem muito mais coisa aqui para conseguir gerar uma imagem melhor, né, para conseguir guiar um pouco melhor essa imagem. Todos os workflows que eu tenho aqui, eu disponibilizo lá no meu curso, que é o ConfUI Pro. Então, se você vier aqui no ConfUI Pro, tem uma parte aqui, um módulo, que é só de workflows. Então, eu vou basicamente passando, disponibilizando esses arquivos JSON para vocês, onde basicamente você vai precisar só basicamente jogar para cá o arquivo JSON, já vai ter acesso a todo esse workflow aqui, e obviamente que eu ensino também como faz para você poder utilizar esses workflows, ensino também como faz para você poder criar esses workflows aí para as mais diferentes áreas aí que você precisa. Além desse módulo aqui de workflows, a gente tem também todos os módulos que são específicos para todas as partes dos workflows. Então tem aqui a área de inputs, a área aqui de sampler, de outputs. Então todos os nodes que você for precisar aí para poder criar os workflows, você vai entender como que eles funcionam aqui de uma forma super didática, e com certeza você não vai encontrar um outro curso na internet aí sobre o ConfUI que explique de uma forma tão clara. Como vocês podem ver aqui, eu sempre coloco alguns links, né? Então embaixo de todas as aulas eu coloco todos os links aqui necessários para que vocês consigam sair dessa aula aqui sem nenhuma dúvida de fato. Então se eu falo de qualquer coisa aqui nessa aula que você não entendeu, eu coloco o link aqui para que você consiga voltar e entender. Todas as aulas têm animações, então vou voltar aqui numa aula de K-Sampler, por exemplo, que é uma das aulas que eu acho mais legais, onde eu vou passando todas as configurações que são disponíveis ali no K-Sampler para que vocês consigam entender como que funcionam essas configurações e consigam alterar de fato para conseguir chegar no resultado que vocês precisam. Então realmente eu me dediquei muito para conseguir trazer o melhor conteúdo sobre ConfUI aqui nesse curso, e se você tem interesse, né, eu recomendo entrar aqui no link da descrição para que você consiga aí entrar no ConfUI Pro e ter acesso a todas essas aulas, aos meus workflows, e ter também aí acesso ao meu WhatsApp, né, caso você tenha algum problema aí. Então
Então, o suporte desse curso aqui é todo por WhatsApp diretamente comigo. Falei do workflow de animação de logo, né? Então, vou trazer aqui um exemplo. Então, esse workflow de animação de logo aqui, ele basicamente funciona da seguinte forma. A gente coloca aqui uma imagem inicial, uma imagem final, ele vai fazer um morph entre essas duas imagens aqui, criando uma animação aqui pra gente, né? A gente pode determinar aqui o tamanho da animação. Então, a gente tá criando uma animação aqui de 512 por 512, com 19 frames, a gente pode criar com mais frames e também com um tamanho maior, dependendo aí da placa de vídeo, obviamente, né? Então, o seu PC precisa, né, aguentar aí para você conseguir rodar esse workflow de animação. E ele vai rodar basicamente utilizando aqui uma máscara. Então, ele vai basicamente carregar uma máscara que vai fazer a primeira imagem desaparecer para aparecer a segunda imagem aqui, criando a animação pra gente. E aí, obviamente, você pode alterar aqui a máscara, pode alterar aqui a imagem inicial e final, e você pode também alterar todas as configurações que tem aqui e que, obviamente, né, como eu já falei aqui, eu ensino lá no curso, né, como funcionam todas as configurações para que você não fique perdido e saiba exatamente o que você precisa mexer para conseguir chegar no resultado desejado. E aí, no final, você consegue ter uma animação como essa daqui, por exemplo. Você vai aprender a fazer esse tipo de animação também, que é uma animação de morph, né, que funciona da mesma forma aqui do workflow de animação de logo. Então, com esse workflow, você consegue também criar animaçõezinhas como essas daqui, por exemplo, utilizando aqui o Animate GIF no caso. Você vai aprender também a criar texturas como essas daqui para você poder utilizar nos seus objetos 3D, por exemplo. Então, essas daqui são texturas seamless, né, que são basicamente imagens aqui. Então, se eu colocar uma imagem exatamente igual a essa daqui do lado aqui, você não vai conseguir ver a borda. Eu vou mostrar aqui até para vocês, ó. Vou vir aqui, vou dar um clear nesse workflow aqui. E eu vou carregar uma imagem, então load image. Vou importar aqui, ó, essa imagem para cá. Eu vou utilizar aqui um grid. Então, search iTools, Grid Filter, que é esse aqui, ó. Esse nodezinho aqui, ele serve basicamente para você conseguir colocar imagens lado a lado. E aí, deixa eu só tirar aqui os gaps, que é o espacinho entre as imagens. Eu posso basicamente vir aqui, ó, e dar um Preview Image, que o prompt, ele vai colocar aqui várias imagens lado a lado, ó. Como vocês podem ver, não tem aqui divisória. Então, você consegue criar também texturas aqui seamless. E, obviamente, que eu mostro lá no curso também o workflow para você poder criar esse tipo de textura aqui, que é muito útil aí para quem trabalha, por exemplo, com 3D, ou até mesmo para quem trabalha aí criando estampa, por exemplo. Então, provavelmente você já viu aí uma estampa, né, de, por exemplo, almofada, ou então aquelas toalhas de cozinha, por exemplo. Você consegue criar, né, esse tipo de imagem aqui, seamless, utilizando aqui o Confluent. Então, se trabalha com isso daí, seu trabalho basicamente pode ser feito totalmente aqui pelo Confluent, assim como vários outros trabalhos aqui. Então, essa daqui é realmente uma ferramenta que é indispensável para todo mundo que trabalha aí na área criativa. Bom, esses daqui foram só alguns exemplos do que dá para ser feito utilizando o Confluent, mas eu garanto que não é nem 1% do que dá para fazer dentro dessa interface. Se você quiser aprender mais sobre o Confluent, tanto para poder criar imagens e vídeos utilizando a inteligência artificial, quanto também para poder otimizar e agilizar processos do trabalho que você já faz, eu vou te deixar aqui convite para entrar no Confluent Pro, que é o meu curso onde eu ensino, né, de uma forma totalmente didática, né, com animações ali, de uma forma que realmente qualquer pessoa consegue entender, do iniciante aí até o avançado no Confluent. O legal é que lá eu ensino você a criar seus próprios workflows para as mais diferentes tarefas que você precise realizar no seu trabalho. Então você mesmo vai conseguir criar seus workflows e além disso eu também disponibilizo, né, os workflows que eu crio mesmo para a galera do curso. Então eu vou deixar aqui um cupom que é o início 10 para você poder ter 10% de desconto. Para você utilizar ele é só você clicar no link da descrição, você vai entrar ali na página de vendas, vai clicar em comprar, vai ser direcionado ali para a página de checkout e ali é só você colocar ali início 10, né, na área de cupom, aplicar e pronto, você já vai ter 10% de desconto aí no curso. Então bom, para esse vídeo é basicamente isso, espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.